Ainda não acabou. Será que podemos salvar o mandato de Carla Zambelli e derrotar Moraes? A deputada está enfrentando uma série de desafios legais que colocam seu mandato em risco. Nossa equipe investigou os fatos para trazer informações claras e transparentes sobre a situação. Vamos entender o que está acontecendo e analisar as implicações. Carla Zambelli, uma das figuras mais polêmicas da política brasileira, foi condenada e teve seu mandato questionado. Ela foi acusada de envolvimento em crimes de invasão de sistemas e falsificação de documentos, o que levou à sua condenação. Além disso, ela perdeu o mandato. Uma decisão bastante debatida. Mas o que está por trás dessa história? Vamos mergulhar em todos os pontos dessa situação. O caso de Carla Zambelli e do hacker Walter Delgatti gira em torno da acusação de invasão de sistemas e falsificação de documentos. Isso inclui a suposta falsificação de um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal, o STF, aceitou a denúncia e Zambelli foi condenada. Além disso, ela perdeu o mandato de deputada. Mas o que exatamente motivou essa condenação? E será que a perda do mandato está sendo tratada de acordo com a Constituição? Esses são pontos cruciais que precisamos analisar. A situação é complexa e cheia de detalhes, que fazem toda a diferença para entender. A condenação gerou um intenso debate público sobre os limites da atuação política e as responsabilidades dos parlamentares. Muitos se perguntam se a pena foi proporcional aos atos cometidos, e se o processo seguiu todos os ritos legais, garantindo o direito à ampla defesa. As acusações são graves, envolvendo a integridade do sistema judiciário e a segurança de dados. Por outro lado, a defesa alega perseguição política, afirmando que o caso tem sido usado para silenciar uma voz de oposição. É um cenário que polariza opiniões e coloca em xeque a confiança nas instituições. Após a condenação, um novo capítulo se iniciou: a fuga de Carla Zambelli para a Itália, o que gerou ainda mais controvérsias políticas. Isso levantou questões sobre a eficiência do processo judicial e a cooperação internacional. A defesa de Zambelli argumenta que a viagem não foi uma fuga, mas uma resposta a uma alegada perseguição política, uma forma de buscar segurança e continuar sua luta de outra perspectiva. No entanto, para seus opositores a atitude foi vista como uma admissão de culpa, uma tentativa clara de escapar da justiça brasileira. Essa movimentação adicionou uma camada de drama internacional ao caso, com pedidos de extradição e discussões sobre tratados entre Brasil e Itália. A situação de Zambelli no exterior se tornou um ponto focal de debates sobre soberania, justiça e os direitos de cidadãos brasileiros fora do país, mesmo que sejam figuras públicas enfrentando acusações sérias. A questão é: foi um ato de autoproteção ou uma tentativa de evadir a responsabilidade? A defesa de Zambelli, liderada pelo deputado Gustavo Gayer, está lutando com unhas e dentes. Eles argumentam que a condenação é excessiva e que não existem provas concretas de sua participação direta nos crimes de invasão e falsificação. Um ponto-chave da defesa é a credibilidade do hacker Walter Delgatti. Eles destacam que Delgatti não é uma figura confiável e que seu testemunho não deveria ser a base para uma condenação tão severa. Além disso, a defesa reclama de um ponto técnico fundamental: Zambelli não teve acesso completo aos 700 gigabytes de dados que poderiam ter sido cruciais para montar sua defesa. Eles alegam que essa restrição cerceou o direito à ampla defesa, um pilar do nosso sistema de justiça. A estratégia é desconstruir a narrativa da acusação, mostrando que as provas são frágeis e que o processo foi conduzido de maneira parcial, com o objetivo de prejudicar politicamente a deputada. Outro ponto central da questão, e talvez o mais polêmico, é o papel do STF e, em particular, do ministro Alexandre de Moraes. A Constituição brasileira é muito clara no seu artigo 55. A perda de mandato de um parlamentar deve ser decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado, e não por um juiz, de forma isolada. A decisão monocrática de Moraes, que centralizou essa questão e determinou a perda do mandato,
tem sido duramente questionada por especialistas em direito constitucional e por diversos políticos. Eles argumentam que o judiciário está ultrapassando sua competência e invadindo uma prerrogativa que, segundo a Constituição, pertence exclusivamente ao poder legislativo. Essa discussão não é pequena. Ela toca no coração da separação de poderes, um dos princípios fundamentais da nossa democracia. A pergunta que fica no ar é: o sistema de freios e contrapesos está funcionando como deveria? Vamos aprofundar um pouco mais nisso. De acordo com o artigo 55 da nossa Constituição, a perda de mandato de deputados e senadores deve ser deliberada por seus pares, ou seja, pelos próprios órgãos legislativos. Isso significa que a Câmara ou o Senado devem ter a palavra final. A decisão de Moraes, que tomou essa medida de forma isolada, gera sérias dúvidas sobre a legitimidade e a constitucionalidade do processo. Especialistas apontam que essa ação cria um precedente perigoso, onde o judiciário poderia, no futuro, remover parlamentares eleitos pelo povo sem o devido processo legislativo. O que isso pode significar para o futuro da separação de poderes no Brasil? Estamos vendo uma mudança no equilíbrio entre as instituições. A Constituição foi desenhada para garantir que nenhum poder se sobrepõe ao outro, e casos como este testam os limites e a força dessa estrutura. O caso de Carla Zambelli não é apenas sobre uma deputada que teve seu mandato questionado. É sobre o impacto dessa decisão no futuro da política brasileira. Se o judiciário pode interferir no legislativo dessa forma, o que isso significaria para outros políticos no futuro? A separação de poderes está sendo desafiada, e isso pode afetar a forma como as decisões políticas são tomadas no Brasil. Este é um momento crítico. O que está em jogo aqui é a proteção dos direitos de todos os cidadãos e a independência dos poderes. Se um parlamentar eleito pode ser removido por uma decisão judicial individual, sem a deliberação do Congresso, a representatividade popular fica enfraquecida. Isso pode abrir a porta para uma judicialização excessiva da política, onde disputas que deveriam ser resolvidas no campo político acabam sendo decididas nos tribunais. É um debate que transcende partidos e ideologias e diz respeito à saúde da nossa democracia e à estabilidade das nossas instituições. Então, o que aprendemos até agora? O caso de Carla Zambelli envolve uma série de questões legais e políticas muito complexas que precisam ser analisadas com cuidado e sem paixão. A decisão do STF e do ministro Moraes pode ter implicações profundas e duradouras sobre a democracia e a separação de poderes no Brasil. O que podemos afirmar com certeza é que este caso não é apenas sobre Zambelli. É sobre a forma como o nosso sistema político e a nossa justiça estão sendo moldados no presente e para o futuro. É um reflexo das tensões entre os poderes e da luta por definir os limites de cada um. Continuaremos acompanhando de perto cada desdobramento e trazendo as análises para você. A história não muda sozinha. Ela muda quando o povo entende o que está por trás das decisões. Informação é poder, e o Brasil precisa aprender a usá-lo. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma atualização.